Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. E hoje vamos falar sobre este assunto que é bem interessante, sobre esses 5 motivos por que a sua máquina acaba começando a pular ponto. Então, se você quiser saber e acabar evitando que isso aconteça em sua máquina de pular ponto, então fique até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar. Mas caso você caiu neste vídeo aqui e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos e sou criador do nosso treinamento do Universo da Costura. Caso você desejar aprender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você, ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área, é muito simples. Só você clicar aqui no primeiro link que está na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site. E lá temos todas as informações que vocês desejarem, tá bom, pessoal? E também temos nosso grupo Telegram, só você clicar aqui embaixo para você poder participar. Então vamos lá, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bem, pessoal, o primeiro ponto, o primeiro motivo que a sua máquina de costura pode começar a pular ponto é você passou a linha de modo errado. Isso mesmo, esse é um dos primeiros motivos para muita coisa, para muitos problemas na máquina de costura. Então, se a máquina de costura está pulando ponto, então automaticamente, provavelmente, você pode estar passando a linha de um modo errado. Então, sempre que eu falo, sempre eu digo que antes de você começar a costurar, mesmo que às vezes já está passado a linha, dá uma verificada se você passou corretamente nela, verifique no manual se você está passando. Sabe por quê, pessoal? Uma das maiores problemas quando eu vou lá da manutenção é porque a pessoa não sabe passar a linha. Ela passa a linha do jeito dela, que ela acha que dá certo, mas nós temos que colocar uma coisa em mente que não é do nosso jeito que devemos fazer, mas é do jeito que o fabricante diz, entendeu? No momento que você aprende a como o fabricante ele falou, automaticamente você vai evitar esse problema de máquina de costura pulando ponto. Legal, então não vamos abordar muito sobre este assunto porque vocês já sabem bastante, eu falo bastante aqui no canal sobre este ponto. O segundo motivo, pessoal, que sua máquina de costura pode começar a pular ponto é referente a utilizar a agulha errada para a máquina de costura. Isso mesmo, pessoal. Quando você coloca a agulha errada, então automaticamente a tendência de pular ponto é muito grande. Então não importa aqui o tipo de máquina de costura que você tem. Vamos imaginar que você tem uma máquina de costura reta, cabo grosso, e você está utilizando uma agulha cabo fino. Automaticamente a tendência de sua máquina de costura pular ponto é muito grande. Por quê? No momento que você coloca lá e aperta a agulha, ela fica frouxa ali, né? E se aperta, ela vai ficar mais resistente. Mas como ela fica bem frouxo ali na barra da agulha, porque o cabo dela é menor, ela tem a tendência de quando se aperta o parafuso, ele poder ir um pouquinho para o lado. E quando ele vai um pouquinho para o lado, aí que acaba dando esse problema de pular ponto a máquina de costura. Mas não somente, pessoal, você utilizar a agulha errada, mas também você colocar ela de modo errado. Então muitas pessoas acabam não sabendo como colocar a agulha. Então verifique no seu manual, aqui no canal eu mostro como vocês devem colocar a agulha, porque no momento que você coloca ela errada, ela pode primeiro pular ponto ou simplesmente não costurar. Então qual que é o conselho que eu dou para uma pessoa quando a máquina de costura está pulando ponto? A primeira coisa que você vai fazer é verificar a passagem da linha e trocar a sua agulha. Troque a agulha, porque às vezes a agulha também já está torta, já está com problema e por causa disso ela está pulando ponto. Então a agulha torta também dá este problema, beleza? Esse é o segundo motivo que pode acontecer e a máquina de costura começar a pular ponto. O terceiro ponto, pessoal, é sujeira na máquina de costura. Como assim, Rodrigo? O que tem a ver sujeira em questão de máquina de costura pular ponto? Aí, pessoal, se aplica mais em máquina de costura doméstica, mas em máquina de costura industrial também acaba acontecendo isso. Eu vou explicar aqui para vocês. No momento que tem muita sujeira ali na parte da lançadeira, na caixa de bobina, pode começar a ocasionar travamento na máquina. Eu já peguei máquina de costura industrial, note,
industrial, hein? Que o motor tem uma força muito grande, simplesmente a máquina travou completamente. Por quê? Simplesmente entrou sujeira lá na lançadeira. E por causa de ter entrado sujeira na lançadeira, a máquina de costura acabou travando. Mas às vezes, pessoal, a máquina não trava. Pode acontecer de simplesmente a máquina ela começar a desregular ali o sincronismo da barra da agulha com a lançadeira. Porque às vezes, por causa de estar travando ali, ou seja, tá com difícil de ir, as engrenagens ali, se for uma correia, dependendo da máquina de costura, se for uma doméstica, acaba acontecendo de ela andar um pouquinho mais, ou seja, acaba saindo do sincronismo. Então, a sujeira pode ocasionar este problema. Então, tenha o hábito de sempre limpar ali na parte da lançadeira, na máquina de costura, que você vai evitar este problema de máquina de costura pulando ponto. O quarto ponto, pessoal, o quarto motivo é máquina de costura fora do sincronismo. Isso aí é, por assim dizer, um dos maiores motivos que também pode acontecer. Rodrigo, o que significa sincronismo? Lembre-se, pessoal, que a máquina de costura, tanto doméstica como industrial, até mesmo overlock, interlock, tudo ela funciona em sincronismo. Ou seja, no momento que a máquina de costura não está em sincronismo, ela acaba apresentando problemas, como por exemplo, pulando ponto. O sincronismo seria toda a máquina em si, tá? No caso de pular ponto, pode estar acontecendo que a barra da agulha está um pouquinho mais alta, ou seja, no momento que a lançadeira ela vai pescar ali a linha da agulha, às vezes a barra da agulha está um pouquinho mais alta, que acaba acontecendo de ela pegar e às vezes não. Ela pega, às vezes não. Ou seja, ela laça e às vezes não. Ou seja, está dando este problema. Ou o contrário também é verdadeiro. Às vezes a lançadeira está passando um pouco atrasado, ou seja, a agulha está lá embaixo e ela adiantada, né? E a agulha está lá embaixo e ela vai lá e passa. E quando ela passa mais adiantado e acaba acontecendo esse problema. Às vezes laça, às vezes não. Mas também pode dar um problema referente que ela fica longe da lançadeira. E quando ela fica mais longe da lançadeira, pode também dar este problema. Então, pessoal, vocês precisam fazer essas verificações. Eu tenho até vídeo aqui mostrando que é importante você fazer essa verificação pelo menos uma vez por mês. Por que uma vez por mês, Rodrigo? Porque esse problema é comum dar, entendeu? Então, às vezes, não é que o problema é comum dar, é que às vezes a agulha acaba danificando alguma coisa. Então, sempre é importante você dar uma olhada para evitar este problema. E agora, pessoal, o quinto motivo que pode começar a pular ponto é usar tecido muito grosso na sua máquina de costura. Como assim? Talvez você esteja se perguntando. Aí, pessoal, entra na questão de uma máquina de costura doméstica ou até uma máquina de costura industrial que elas são feitas para não costurar tecidos grossos. Então, no momento que você vai costurar um tecido grosso e sua máquina de costura ela simplesmente aguenta tecidos médios, o que vai acontecer? A máquina de costura ela vai entrar no mesmo problema de uma máquina de costura suja. Por quê? Ela vai começar a ter que fazer mais força para poder funcionar. O calcador ou o pezinho vai começar a ter que empurrar mais forte lá. E o dentinho vai ter que fazer mais força para empurrar o tecido. Quando isso acontece, pessoal, qual que é o problema? A máquina de costura ela vai começar a sair do sincronismo. Porque a máquina de costura, as domésticas, por exemplo, é um parafusinho que você aperta lá na engrenagem para poder dar a regulagem. A agulha também. Então, se ela está muita força, tá aplicando muita força nessas peças, essas peças acabam andando um pouquinho mais do que a outra de baixo e acaba saindo do sincronismo. Aí entra naquele mesmo problema. A agulha está passando mais para cima do que quando a lançadeira vai acabar laçando, ou a agulha está muito baixa, está muito adiantada, e no momento que a lançadeira passa, está passando muito adiantada, acaba dando este problema. Então, a questão de você utilizar tecidos grossos na sua máquina de costura pode acontecer. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se já aconteceu de você utilizar um tecido muito grosso e a máquina de costura simplesmente ela começou a apresentar estes problemas. Tenho certeza que isso já deve ter acontecido com alguns de vocês. Beleza, pessoal? Então, essas são as 5 maiores motivos
que a máquina de costura acaba pulando ponto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não se esqueça, pessoal, se inscreva no canal, dá uma força para nós, que vocês ajudam bastante o canal a crescer. Então, um forte abraço e até os próximos vídeos.